que a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então a Bíblia não diz assim, enchei-vos do Pai, enchei-vos do Filho. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. É do Espírito Santo que nós devemos ser cheios. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Louvando, salmodiando, na comunhão com os irmãos, sujeitando-nos uns aos outros em amor, gratidão no nosso coração, oração, jejum, relacionamento com a palavra. Nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós passamos a viver pelo Espírito. Por isso que a Bíblia diz, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfareis as cobiças da carne. Então, o que falta para nós muitas vezes é um revestimento do Espírito Santo. Agora, como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Eu preciso me esvaziar de mim mesmo, né? O Espírito Santo não vai encher um vaso cheio de si mesmo, cheio de si, cheio de orgulho. E por isso, muitas vezes, nós resistimos, por incrível que pareça, o Espírito Santo. Sabia disso? Tem um versículo em Atos, quando Estevão está sendo julgado ali pelas autoridades, eram homens religiosos, sacerdotes, mestres da lei, estão julgando ali Estevão pelo milagre que ele realizou, né? Pelos milagres que ele realizava pelo Espírito Santo. E quando Estevão tem a oportunidade de falar e faz todo o seu discurso, chega um momento que ele diz, vocês resistem ao Espírito Santo, assim como resistiram no passado. Então, muitas vezes, nós estamos resistindo o Espírito Santo, e aí nós não somos cheios, e aí nós entristecemos o Espírito Santo. Porque a Bíblia também não diz, não entristeçam o Pai, ou não entristeçam o Filho, mas a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito. Então, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Na verdade, nós podemos, inclusive, blasfemar contra ele, que é um pecado sem perdão. Jesus disse que se alguém blasfemar contra o Filho, isso vai ser perdoado. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito, veja a seriedade, essa pessoa jamais será perdoada. Existe um pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a pessoa apostata da fé, nega completamente a divindade do Espírito Santo, experimentou o Espírito Santo e agora se afastou, negou, apostatou da fé. É impossível que essa pessoa volte a ter arrependimento. É isso que a Bíblia diz. Então veja a seriedade, a importância do Espírito Santo. Então grande parte do nosso trabalho, irmãos, é clamar ao Espírito Santo para que ele se derrame nas nossas vidas, para que ele venha, para que ele nos encha, para que ele sopre em nosso meio. Então temos que nos esvaziar de nós mesmos, renunciar essas barreiras que possam haver no nosso coração e clamar, invocar a presença de Deus para que ele nos encha.